Web está bombando. Acesse o nosso site www.radiopentecostalfilhodedeus.com.br. Acesse e fique à vontade. Uma rádio a serviço de Deus. Para você com orações e programações. Rádio na Web é Rádio Pentecostal do Filho de Deus. A sua rádio da web. Jogue a capa fora, Jesus Cristo vai passando, clama Ele agora, faça igual a parte meu, jogue a capa fora. Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Pois Cristo já passando está. Abandone a tua capa no chão. Com a capa do pecado não verá a glória. Faça igual a Bartimeu, jogue a capa fora. Não há tempo pra pensar, pois é propícia a hora. Faça igual a Bartimeu, jogue a capa fora. Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Já passando está. Abandone a tua capa no chão. Que vives neste mundo com a sua glória, faça igual a Bartimeu, jogue a capa fora. Jesus Cristo te convida, venha a Ele agora. Faça igual a Bartimeu, jogue a capa fora. Pra que, meu amigo, guardar a capa da escravidão? Pois Cristo já passando está. Abandone a tua capa no chão. É bonito e ligeiro, ele é um trem de primeira para os salvos embarcar. Ele é direto, esse trem não faz parada, precisamos ter cuidado na hora dele passar. Também depois vai passar o bagageiro, ele é o derradeiro e vai fazer um barulhão. É um trem lerdo, ele não corre demais, o maquinista é Satanás e para em toda a estação. Esse trem é o bagageiro, ele só vai, mas não vem. Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém. Os mentirosos e também os fuxiqueiros, cabeludo e avarento, pode esperar na estação. Mulheres crentes com as unhas esmaltadas e com roupas decotadas, pra elas tem um vagão. E estes crentes que odeiam seu vizinho, gosta de viver sozinho, ele tem que embarcar. Tem uma classe que dá uma de ovelha e vive fazendo feio, o bagageiro vai levar. Este trem é o bagageiro, ele só vai, mas não vem. Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém.
destino para uma advertência. Devemos de ter mais crença para Deus mandar poder. Satanás encheu o mundo de miséria, mas uma pessoa séria deve de permanecer. Sei que no céu lá nunca entrou pecado, somente santificado que o Senhor vai conduzir. O mundo passa com suas concupiscências, mas o Deus de minha crença, Ele vai nos conduzir. Esse trem é o bagageiro, ele só vai, mas não vem. Ele segue para o abismo, conduzindo o mundanismo e não passa em Jerusalém. a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem uma vez mais te saúda é o teu irmão em Cristo, irmão Gleidson. Maravilha, Jesus. Nesse momento, irmãos, vamos meditar no seguinte tema: mulher de pastor não é pastora. Amém? Para iniciarmos, vamos aqui fazer o uso de Malaquias, capítulo 2, de versículo 7. Irmãos, tem muitos pastores por aí que muitas vezes dizem assim: como a minha esposa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, ela também é pastora. E vai lá e consagra a mulher como pastora. Mas será se isso é de acordo com a Bíblia? Será se a Bíblia permite o pastoreio feminino? Nós vamos ver aqui ao decorrer do estudo. Amém? Vamos ler aqui Malaquias, capítulo 2, de versículo 7, nos diz as nossas Bíblias: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, irmãs, ouvintes da palavra de Deus, hoje podemos ver que é notório mulheres intituladas pastoras, mulheres que se intitulam pastoras, sacerdotisas, apóstolas, presbíteras e aí vai. Será se Deus permite pastoreio feminino? Inicialmente vamos iniciar tratando acerca do Velho Testamento.
E, em segundo lugar, ao decorrer deste estudo, vamos entrar no Novo Testamento para sabermos o que a Bíblia realmente vai mencionar acerca deste assunto. Nós fizemos aqui, irmãos, uma breve leitura de Malaquias capítulo 2, de verso 7, tratando acerca do sacerdote. Veja que a ordenança de Deus para o sacerdote é que os lábios do mesmo guardassem todo o conhecimento da lei. Mas por que isso, irmão? Por que isso, minha irmã? O mesmo versículo responde que eles deveriam guardar todo o conhecimento da lei porque as pessoas, as almas, as ovelhas espirituais iriam se achegar até os sacerdotes para aprenderem, para buscarem conhecimento, se alimentarem da lei, ou seja, da palavra de Deus. Pois o mesmo versículo está tratando que o sacerdote levantado por Deus, ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Folheando a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, isso retratando eu acerca do Antigo Testamento, nós não vamos ver menção a pasturas, a mente, ovelhas espirituais ou almas. Em todo o Velho Testamento, se nós formos observar, só há menção aos pastores, aos sacerdotes, aos homens como sendo responsáveis na pregação da palavra. Vamos fazer uso aqui em Jeremias capítulo 3, de versículo 15. Olha o que nos diz aqui a promessa de Deus aqui, esse versículo, hein? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Veja que aqui está fazendo menção a pastores e não a pastoras. Jeremias capítulo 50, o mesmo livro ainda, Jeremias capítulo 50, de versículo 6 nos diz: ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Observemos aqui também que há menção a pastores e não pastoras. Vamos ver também Ezequiel capítulo 34, de versículo 2. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Meus irmãos, observemos que em todo o Velho Testamento só há menção a pastores e não pastoras. Amém? Porque não existe pastoras de ovelhas espirituais ou almas. Em todo o Velho Testamento, conforme estou falando, isso está na lei de Moisés, mais ou menos datando aí 1500 anos antes de Cristo, todos os pastores espirituais que conduziam o rebanho de Israel, que são as ovelhas espirituais, e que também lhes davam a comer o pasto, ou seja, o ensinamento da palavra, meus irmãos, eram os sacerdotes, e não havia nenhuma sacerdotisa, e nem sequer o cargo de sacerdotisa foi estabelecido ou ordenado por Deus. As duas únicas pastoras que no Velho Testamento cita, amém, de forma alguma são pastoras de almas, ou seja, pastoras de pessoas, mas antes sim pastoras de gado, ou seja, animais, literalmente falando. Essas duas pessoas é Raquel, a futura esposa de Jacó. Vamos estar vendo aqui Gênesis capítulo 29, dos versículos 6 ao 9. Observe. Disse-lhes mais: está ele bem?
E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Irmãos, aqui não é almas, pessoas, é ovelha, bicho, animal, literalmente falando, tá? E ele disse: eis que ainda é pleno dia, e não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram-lhes: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sob a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. O versículo 9. Muitos usam este versículo aqui para dar prova a algo que não tem nada relacionado com nada. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Irmãos, vamos voltar aqui aos versículos. Vejamos o versículo 7, que aqui Raquel, ela estava apacentando as ovelhas. Mas de quem é essas ovelhas? Louvado seja Deus, de seu pai. Amém? Podemos ver que pelo texto a qual acabamos de ler, essas ovelhas que o texto cita não são almas, ou seja, pessoas, mas antes são gado. Amém? Gado. Olha aqui, gado, ovelhas, ou seja, animal, bicho, isso literalmente falando. Então, tentar usar este versículo 9 para tentar afirmar que Raquel foi pastora e fulana pode ser pastora também, isso não é condizente com a Bíblia. Amém? Raquel, meus irmãos, ela foi futura esposa de Jacó. Outra mulher também que a Bíblia cita como pastora é o caso de Zípora, conforme Êxodo capítulo 2, versículo 16 ao 19. Observemos aqui. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Observe, ao rebanho de seu pai. Observe que o pai de Zípora, ele era pastor. Amém? E tendo ele as suas filhas, ele lhes repassou a oportunidade, a responsabilidade de apacentar. Então, esse rebanho aqui citado não está tratando de pessoas, está tratando acerca de bicho, animal, literalmente falando. Versículo 17. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. Então veja, se Zípora e as suas irmãs estavam apacentando, elas são vistas como pastoras, mas de forma alguma, meu irmão, minha irmã, pastoras de pessoas. Zípora, conforme disse, ela foi a futura esposa de Moisés. Irmãos, ambas, quando apacentavam, tanto Zípora como o caso de Raquel, que foi a futura esposa de Jacó, ela só apacentava os rebanhos dos seus pais enquanto elas estavam solteiras, sem se casarem. Porque logo após os seus matrimônios, os seus casamentos, amém? Quem passou a responsabilidade de apacentar foi o cabeça, os homens. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 3, de versículo 1. Zípora, depois de casada com Moisés, quem assumiu a responsabilidade do rebanho de Jetro foi Moisés. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Vamos ver também aqui o caso de Raquel, conforme Gênesis 29. Gênesis 29, de versículo 10.
E acontecendo que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Versículo 30 a 36. Gênesis capítulo 30, louvado seja Deus, de versículo 36. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava os restantes dos rebanhos de Labão. Então, logo após dos matrimônios das mesmas, quem começou a apacentar, a ter a responsabilidade, meu irmão, minha irmã, foram o cabeça, ou seja, o esposo, ele é o cabeça do casal. Amém? No Novo Testamento, Deus, amém, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, Deus, ele deixou um princípio. Esse princípio, ele deve ser observado e colocado em prática. Vamos ver aqui, Epístola 1 de Coríntios, amém, Epístola 1 de Coríntios, no seu capítulo 11, de versículo 13. Olha o que nos diz as nossas Bíblias. 11:3, perdão. Epístola 1 de Coríntios, capítulo 11, de versículo 3. Este é um princípio que nosso Deus deixou. Olha o que diz as nossas Bíblias. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, ser pastoras de animais, isso é literalmente falando, não é a mesma coisa de que ser pastoras de almas, ou seja, pastoras de pessoas, seres humanos. E além do mais, irmãos, todo este acontecimento aí aconteceu antes da lei de Moisés, em um período patriarcal. Muitos também, meus irmãos, desejam atribuir o caso de Esté, que ela foi rainha, ou Débora, que foi profetisa em uma época da lei de Moisés, em que naquela época quem realmente apacentavam, ensinavam, exortavam eram sacerdotes e pastores, e não havia pastores nem base alguma que se consagre, meus irmãos, mulheres a pastoras. Veja que Esté foi rainha, tudo bem, mas isso não é base bíblica, meus irmãos, para se provar que uma mulher pode ser levantada a pastora. Veja que a rainha, ela está abaixo de um rei. Ela não pode exercer autoridade acima do rei. Antes, ela tem que se achegar ao rei a fim de lhe pedir a permissão para exercer alguma coisa. Podemos ver que no caso de Esté, antes dela se apresentar ao rei, ela entrou no propósito de 3 dias e 3 noites, de 3 dias de jejum. Amém? Orando a Deus acerca de uma causa. Por que ela não foi de imediato se apresentar ao rei? Ou seja, ela entrou no propósito para que quando ela se achegasse ao rei, Deus quebrantasse o coração dele e ele lhe concedesse aquilo a qual ele estava desejosa em obter. E pela sua ação de jejuar, ela comparecendo ao rei para pedir a permissão ao rei, Deus deu a vitória. Então, o caso de Esté como rainha não é base para se consagrar a mulher a pastora, não é. Amém? E o caso também de profetisa no Velho Testamento é bem diferente de ser pastora. Pois na lei de Moisés, quem deveria ensinar a lei, quem deveria ensinar e apacentar o rebanho de Israel, meus irmãos, não eram as profetisas, mas antes os sacerdotes, conforme vimos aqui em Malaquias, capítulo 2, de versículo 7. O sacerdote, ele é quem ensinaria. Louvado seja Deus, a lei de Deus. E o mesmo versículo fala que os homens buscarão a lei pela boca do sacerdote. Amém? No Velho Testamento não há menção a pastoras, não há base para que se consagrem pastoras, amém? Nos dias de hoje. Mas será se no Novo Testamento também a Bíblia não permite? Será se permite, meus irmãos? No Novo Testamento também vamos observar
que não há respaldo, não há base para se consagrar mulheres a pastoras. Veja, meus irmãos, que louvado seja Deus. Jesus, ele deu dons aos homens. Vamos ver aqui Efésios. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo 4, de versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém? Então Jesus, ele deu dons aos homens, e um desses dons que foi dado aos homens foi o dom de pastor. Amém, meus irmãos? O dom de pastor. Vamos ver aqui, Epístola 1 de Coríntios, capítulo 12, de versículo 5 fala: e há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém? O dom de liderança ministerial, conforme aqui em Epístola 1 de Coríntios, capítulo 12, de versículo 5, são na realidade 5 dons. E um desses dons é o de pastor, que apenas fora dado aos homens. Contudo, os dons ao total, pela Bíblia, segundo o meu entendimento, são 9 dons que Deus concede pelo Espírito da verdade. Amém? Conforme Epístola 1 de Coríntios, aqui no mesmo capítulo 12, de versículo 4. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a quantidade de dons são 9. 5 deles são baseados, amém, como de liderança ministerial. E um desses 5 é o dom de pastor, que de forma alguma é dado a mulheres, mas somente a homens. Amém? Quando aqui mesmo no capítulo 12, de versículo, louvado seja Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos ver aqui do 8. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Veja, irmãos, que no capítulo 11, de versículo 5, fala: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se lhe estivesse rapada. Veja que muitos querem utilizar essa passagem de uma mulher receber um dom de profecia como base para tentar provar que ela vai ser erguida pastora. Mas veja que há uma variedade de dons. E esse dom de profetizar é exatamente o dom que Deus concede à pessoa para que a mulher também profetize. Então veja que a mulher, ela pode receber os dons do Espírito de Deus. Amém? Tanto homem como mulher. Mas o fato de receber o dom de pastoreio é somente dado aos homens. Amém? Daí, ó, que o versículo 5, a menção de Paulo quanto à possibilidade das mulheres orarem e também profetizarem dentro dos templos. Observemos aqui Efésios, capítulo 4, de versículo 8. E por isso diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Versículo 9. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos e os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Ó, versículo 12.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então vemos, meus irmãos, que o fato da mulher também receber dons do Espírito de Deus não é sinal que ela é levantada ou será levantada a pastora, porque dos dons ministeriais, do ministério, amém, um desses é de pastorear, e estes foi dado somente a homens. Haja visto que Jesus não tinha nenhuma apóstola ou apostoliza. Amém? Jesus não tinha apóstola, mas antes Jesus tinha apóstolos, que são 12. Amém? Se formos ver também no Antigo Testamento, Jesus, ou seja, Deus, não levantou nenhuma matriarca, mas antes patriarcas. Das tribos, podemos ver que cada cabeça de cada tribo, que são 12 varões, amém? E não varoas. Então vemos que o princípio de Deus é Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem e homem como cabeça da mulher. Então, uma pessoa afirmar que uma mulher é pastora, ele está quebrando um princípio de Deus. Amém? Ele está ferindo um princípio que Deus estabeleceu desde o começo. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado. Jesus, ele não tinha apóstolas, mas antes apóstolos. Vamos ver aqui Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Observemos, irmãos, que as servas de Deus, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus também, são vistas como discípulas, amém? Que também podem exercer diversas funções no ministério, mas como auxiliares à liderança, amém? Mas nunca como autoridade maior ou superior do que o seu pastor. Observemos em Gênesis, vamos ver aqui Gênesis, vamos ver aqui no capítulo 2, graças a Deus, louvado seja Deus, maravilha Jesus. Gênesis capítulo 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então Deus, já desde o início em Gênesis, ao ter feito a mulher, sabemos e conhecemos a história, que Deus fez Adão cair em um profundo sono, e da costela de Adão, Deus formar a mulher. Amém? Podemos observar, louvado seja Deus, que Adão disse que Eva, é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Amém? Podemos observar o versículo 18, que há o termo ajudadora. Então Eva foi criada por Deus para estar ao lado de Adão como auxiliadora, não como maior do que Adão ou tendo autoridade sobre o cabeça. Então as servas de Deus, elas podem exercer no ministério como ministérios auxiliares, amém? Mas nunca como intituladas apóstolas, presbíteras ou pastoras, porque isso pela Bíblia é
algo que não está de acordo com a Bíblia. Amém? Podemos ver também no Novo Testamento, meus irmãos, quando Paulo mandara Tito exercer o estabelecimento de presbíteros ou bispos, Paulo não ordenou que fosse ungida, levantada presbíteras ou bispas. Vamos ver aqui Tito, capítulo 1. Tito, no seu capítulo 1, de versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Versículo 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Meus irmãos, conforme falei, as mulheres, elas podem exercer seu ministério sim, mas como cooperadoras ou servas, amém? Mas o fato de serem intituladas presbíteras ou pastoras, isso é antibíblico, amém? A mulher, ela pode ser missionária, meus irmãos, amém? Ela pode fazer missões, ela pode ir levar palavras de salvação, ela pode ir pregar, amém? Mas nunca sendo como maior autoridade do cabeça. Observemos em relação a este fato que Paulo não deu ordem a Tito. Olha, Tito, levante aí tais mulheres aí como presbíteras, como tal. Não, meus irmãos, pastora pela Bíblia é errado. Jesus também falara com Pedro. Vamos ver aqui em João, louvado seja Deus, João capítulo 21, de versículo 15. Olha o que Jesus falou com Pedro, amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Observa que quem apacenta é pastor, amém? E esses cordeiros a qual está citando aqui, meus irmãos, não é bicho, animal não. Aqui está retratando acerca de pessoas, amém? Muito diferente lá da situação de Gênesis, tá bem? Tá bom? No caso de Raquel e também Êxodo, no caso de Zípora, que muitos tentam comprovar como sendo pastoras de vidas, mas não é, amém? 16. E tornou a dizer-lhes a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta, meus irmãos, não é bombeiro, não é padeiro, não é cozinheiro, mas antes é o pastor. Vemos que lá, acerca de Paulo, em relação a Tito, conforme em Tito capítulo 1, versículo 1 ao 7, foi ordenado a levantação de presbítero. Pedro, não somente apóstolo, mas como também pastor. E a função do pastor, meus irmãos, é apacentar. A Bíblia também cita que Pedro foi presbítero. E a função do presbítero também é apacentar, que vemos aqui Jesus dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Observe aqui também, meus irmãos, Epístola de Pedro como prova que Pedro também é, louvado seja Deus, presbítero, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz Pedro: aos presbíteros, veja que não está falando presbíteras, até nesse caso aqui, Pedro reconhece a autoridade dada ao homem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
porque sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Veja que Jesus deu ordem para Pedro apacentar. Pedro também, não somente apóstolo, mas também reconhece o seu ofício de presbitério, no que diz respeito também a apacentar. Presbítero também apacenta. Então, presbítero, vejo eu que é a mesma coisa de pastor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, não há respaldo para eleger, nomear, consagrar mulheres a pastoras. Se formos observar em Apocalipse, louvado seja Deus, no seu capítulo 1, de versículo 20, observe o que nos diz. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, os anjos das 7 igrejas, perdão. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então Jesus ele ordenou 7 cartas aos pastores responsáveis às igrejas da Ásia. Veja que nenhuma dessas denominações aí estava alguma mulher sendo pastora, não, meus irmãos. Veja que quando a Bíblia fala, citando aqui, questão de Apocalipse, ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor. Vemos lá em Malaquias que o mensageiro do Senhor dos Exércitos, amém, é o sacerdote. Então quem estava apacentando ali, nas igrejas da Ásia eram os sacerdotes. Amém, meus irmãos? Observemos aqui Epístola 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 12. Olha o que diz. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós do rebanho, ou seja, os pastores, e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, o termo referindo-se ao anjo da igreja é anjo relacionado ao pastor. Não existe anjas, amém? Não existe pastoras, meus irmãos. Podemos ver que no plano de Deus, em relação a este assunto, há uma hierarquia, amém? E essa hierarquia deve ser observada por todos. Observe aqui a Epístola 1 de Coríntios, no seu capítulo 11, de versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A mulher, meus irmãos, de forma alguma deve exercer autoridade sobre o seu marido. Amém? Porque quem deve comandar o corpo, louvado seja Deus, é a cabeça. E em sentido do homem à mulher, o homem é o cabeça. Quando uma mulher, ela se intitula pastora, ela está se colocando como lugar de cabeça. Vamos lá, eu desejo que as irmãs que são pastoras me respondam essa pergunta, se porventura vocês ouvem esse humilde estudo que faço. Eu não sou nada, não sei pregar, sou um simples servo de Deus. Se você é pastora, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Mas na sua casa, quem que exerce a autoridade? Vamos supor que você é pastor e o seu esposo é apenas diácono. Ou quem sabe não é nada, apenas um irmão. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Se dentro da casa do Senhor você, mulher que se intitula pastora, você é a autoridade ali no ministério, e dentro da sua casa, quem é o cabeça? Porque pela Bíblia, se você se intitula pastora, logicamente é você que vai mandar em casa. Mas a Bíblia diz que a mulher deve ser sujeita ao seu esposo. Então não tem lógica, irmãos, não tem lógica. Uma mulher se intitular pastora, ela está se colocando em uma posição que Deus não lhe concedeu a permissão. Amém? Observemos aqui Efésios capítulo 5, 24. Olha o que diz. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
A mulher deve ser sujeita. Se a mulher não é sujeita ao teu esposo, ela é rebelde, e Deus poderá pesar sua mão de justiça sobre estas. Então, minhas irmãs, vamos vigiar, vamos observar a palavra de Deus, vamos nos consertar com Deus, porque Jesus, ele quer te perdoar, quer purificar nossa vida e nos conceder a salvação. Amém? A mulher tem o seu lugar dentro da casa de Deus, meus irmãos. Mas, conforme falei, não é acima ou na frente do seu esposo, mas abaixo e como cooperando ao lado dele, como em submissão ao seu esposo. Amém? Porque uma mulher exercer o cargo de pastora é uma coisa errônea pela palavra de Deus. Estamos vendo todo este conteúdo aqui, meus irmãos, pela palavra. Se formos pesquisar pelos fatos da história, eu só vi uma nota aqui nessa ferramenta, eu vou estar expondo para vocês verem, que até pela história, pelos dados históricos, em momento algum Deus estabeleceu mulher. Amém? Vamos estar vendo aqui, louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Efésios, capítulo 4, de versículo 11, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Eu só vi essa nota que eu vou estar apresentando, expondo aqui para vocês. Olha, historicamente não é defensável a consagração de mulheres a pastoras. Ponto 1, olha o que diz. Na igreja primitiva de Jesus Cristo, que também é a igreja dos apóstolos, que começou em Jerusalém, não havia nenhuma pastora consagrada pelos apóstolos, nem presidindo nenhuma igreja. Vemos que Judas Iscariotes traiu Jesus. Felizmente não se arrependeu, se suicidou. Veja que no lugar de Judas, Jesus não permitiu, nem os apóstolos estabeleceu nenhuma apóstola, mas antes um homem como substituto de Judas. Então, desde o começo, não existia ali base para se consagrar mulher pastora. Ponto 2. Durante os primeiros séculos do cristianismo, não havia entre os pastores nenhuma pastora. Isso chamado no período de paz da igreja. Isso ali no período de Clemente, de Daquê. Esses homens aí que alguns até aprenderam dos pés dos apóstolos. Amém? Não havia nenhuma pastora. Ponto 3. Durante a Idade Média, ou época das trevas, em que o catolicismo romano imperava, ou seja, dominava mesmo com garras de ferro, que é no tempo da Inquisição, não havia nenhuma pastora, nem nas igrejas verdadeiras de Cristo, nem mesmo na igreja católica romana, que é uma falsa igreja, mas que, porém, dominava o cristianismo político na terra. Ponto 4. Na Reforma Protestante, olha, a Reforma Protestante de Lutero, Calvino, Zwinglio, isto já no século XVI, não foi levantada nenhuma mulher pastora. Ponto 5. Somente em 1815, em pleno século XIX, é que foi ordenada a primeira pastora por nome, Clarissa Dalfort, pela Frei Batiste, nos Estados Unidos da América. Resta agora uma pergunta: será que Cristo errou, amém, durante 18 séculos, não fazendo os seus servos compreenderem acerca do ofício da pastora? Será que do século inicial até o século XVIII, ninguém teve essa visão, esse discernimento acerca do pastoreio feminino? Mas o porquê que só agora, do século XIX, é que veio descobrir a luz e a verdade? Irmãos, isso é dados históricos, amém? Não há base para o pastoreio feminino. Louvado seja o nome do Senhor. No Novo Testamento, a única menção que faz a pastora ou até mesmo profetisa que desejaria estabelecer autoridade é a Jezabel, conforme lá na igreja de Tiatira, conforme Apocalipse capítulo 2, 18.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, versículo 19, e amor e serviço e fé, e a tua paciência, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ou seja, ela se diz, mas não é. Ela se intitulava alguém que exercia autoridade a ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comem do sacrifício da idolatria. Irmãos, eu vou estar repassando aqui 3 erros que muitos líderes cometem dentro de muitas denominações em relação à consagração de pastura. O primeiro erro que muitas pessoas cometem, muitos pastores cometem é: uma mulher prega muito bem, fala muito bem, tem uma eloquência e assim é muito usada nos dons espirituais, vai lá e consagra ela pastora. Irmãos, conforme falei, ser usada nos dons não significa que ela deva ser levantada pastora. Amém? Amém? Outro segundo erro é que uma mulher, por cantar bem, ser cantora, famosa também, muitas vezes vai lá e consagra uma pastora. Pode observar, a maioria dessas cantoras famosas aí, uma boa maioria delas são pastoras. Infelizmente não levantadas por Deus, mas pelo homem. E outro erro, conforme citei desde o início dessa mensagem, é que muitos dizem que pela esposa ser osso do seu osso, carne da sua carne, logo vai lá e lhe consagra uma pastora. Em nenhuma dessas 3 bases, conforme citei, que muitos se apoiam, nenhuma dessas tem apoio na palavra de Deus. Não tem. Então ficou comprovado nesse humilde estudo, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, amém? Que não existe nenhuma base bíblica, nem no Velho Testamento, nem no Novo também, que se proceda à consagração de uma mulher como pastora. Como também vimos aqui questões históricas, fatos da história, amém? Essa história aí de pastoras é um modismo moderno e antibíblico, amém? Que não deve ser imitado por ninguém. Para concluir, desejo aqui fazer a aplicação em Gálatas, glórias a Deus, capítulo 4, de versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Será se eu sou o inimigo de vocês porque estou falando a verdade? 2 de Coríntios, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 13, de versículo 8, nos diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. João capítulo 8, 32. João capítulo 8, de versículo 32, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, Jesus, graças a Deus. Então aqui, irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, ficara comprovado que esse negócio aí de pastura é algo que não tem apoio na palavra, amém? É apenas um modismo aí desses últimos dias que não deve ser observado nem imitado por ninguém. Mas que cena dolorida padeceu meu Salvador, pendurado numa cruz, sofrendo grande dor. Jesus foi crucificado por aquela multidão. Quantas injúrias passou para nos dar a salvação. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E o povo clamava dizendo: seja crucificado.
que brilha nas trevas, estás a chamar. Vem alma perdida e desiludida. Aqui toca louvores que edifica a sua vida. Rádio Pentecostal do Filho de Deus. Uma rádio que combina com você. Venha Jesus aceitar. Lá no céu de luz com Cristo Jesus, na mansão celeste irá descansar. Alma enganada e desamparada não deve esperar. O dia se finda e Cristo ainda tem bênção pra dar. Ele te perdoa e te abençoa. Venha depressa Jesus aceitar. Assim qualquer hora com ele na glória irá habitar. Alma que está a chorar, venha Jesus aceitar.